pessoal, bom dia. Então nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de Matemática 2, tá? O capítulo 3. Então vamos dar continuidade na apostila. Nós vamos falar nesse capítulo sobre os gráficos de segmentos e os gráficos de setores. Então vamos lá. Gráficos de segmento ou gráficos de linhas, como vocês também conhecem. É um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos dados chamados marcadores ligados por segmentos de linha reta. É um gráfico comum em muitos campos. Vocês observam esse gráfico em vários lugares, vai ser possível. Esse gráfico de segmentos ele também pode ser chamado de gráfico de linha. Ele apresenta as informações por meio de pontos, que são ligados em uma linha reta, por segmentos de reta ou em uma linha. Nem sempre é uma linha reta, ela pode decrescer, ela pode diminuir, aumentar, então ela decresce, ela sobe e assim por diante. Tudo bem? Olha só, aí tá mostrando pra gente, nós temos uma tabela e nós temos então um gráfico de segmento, que é o gráfico de linha. No mês de janeiro, é uma tabela de locação de filmes locados em uma locadora. No mês de janeiro, foi locados 300 filmes. Em fevereiro, 220, março, 100, abril, 150, maio, 250, junho, 2010. Então, nós temos aí, olha só, a tabela, o gráfico. Meses naquela linha horizontal, que é a deitada, e na linha em pé é o número de filmes que foram locados. Então, em janeiro, eu calculo ali os exatos 300 filmes locados. Em fevereiro, ele caiu, ele desceu, ele é 220. Em março, desceu mais ainda, consegui alugar somente 100 filmes. Abril, eu tive um acréscimo, foi para 150. Maio, 250, aumentou muito, tá vendo? Vocês estão vendo que a curvinha, não a curvinha, mas essa linha está subindo. Já em junho, ela baixou, ela desceu, porque eu tive somente 110 filmes alugados. Então, o gráfico de segmentos, ele vai ser constituído por esses eixos horizontal e vertical e a linha indicando a evolução dos dados. Quando está aumentando, ela sobe, diminuindo, ela vai descer, tudo bem? É um gráfico fácil de vocês estarem enxergando, o que está acontecendo, pelo fato dessa linha estar mostrando para vocês. Agora nós vamos falar do gráfico de setores. O gráfico, que é o capítulo 4 da nossa apostila. O gráfico de setores é uma importante ferramenta usada para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular, ou seja, num círculo. Por isso também ele é conhecido como gráfico de pizza, tá, gente? Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivale ao setor circular de 360 graus, ou seja, que dá a volta toda. Dessa forma, a metade desses dados equivale a um setor circular de 180 e assim por diante. Eu quero saber um quarto do gráfico, quanto equivale? A 90, porque eu dividi o setor 360 em 4. O ângulo do setor circular corresponde a uma porcentagem dos dados. A totalidade do gráfico sempre será uma circunferência, pois o total dos dados representados sempre será igual a 100%. Então, quando a gente fala em setor circular, que nós falamos no gráfico de setores, a gente fala na porcentagem. Vamos só relembrar a porcentagem. Olha só. Praticamente ela é utilizada em todas as áreas quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo ou expressar uma quantidade de aumento ou desconto de preço de alguma mercadoria. Vemos porcentagem a todo momento e mesmo quando não percebemos, nós estamos fazendo uso dela. Então, gente, o que é a porcentagem? É uma divisão
em que o denominador, ou seja, aquele número que está embaixo, ele vai ser sempre 100. Então, as porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo porcento, igual quando eu falo 4%, é 4 sobre 100, 4 centésimos. O que é eu dividir 4 por 100? Eu andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, daí concluímos que n% de A corresponde a fazer n dividido por 100 vezes A. O que é isso? Quando eu quero saber 15% de 200, é 15 sobre 100 vezes 200. 200 dividido por 100 é 2. 2 vezes 15, 30. Então, 15% de 200 corresponde a 30. Tudo bem? Olha só, nós temos aí, assim digamos que o candidato A em uma pesquisa eleitoral possui 50% das intenções de votos e o candidato B 25%. Em um gráfico de setores, as intenções do voto do candidato A seriam representadas por um setor circular de 180. Por que 180? Ele possui 50%, ele possui a metade. As intenções do candidato de voto B, um setor circular de 90. Por que 90? É a metade da metade, é 25%. E o último setor circular, usado para completar os 100%, seria relativo à soma dos votos brancos, nulos e de outros candidatos. Tudo bem? Então tá bem aí, ó. Em marrom é os votos, o candidato A, em laranjado o candidato B e rosa os brancos, nulos e outros. Então, quando nós temos pergunta por preferência dos eleitores, geralmente costuma ser representado nesse gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, tá? Ele é representado por um círculo dividido em várias partes denominadas de setor circular. O setor circular é parte de um círculo, ou seja, é a fração desse círculo. Então, o setor circular do candidato A, essa fração aí, ela é a metade desse círculo. Ele é denominado por dois segmentos de reta que unem o centro do círculo e chegam até a circunferência, como uma fatia de pizza. O círculo completo representa o inteiro, ou seja, se somar todos os valores, nós vamos ter 100%. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100%. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Caso vocês tenham dúvida, vocês já sabem, podem me chamar no privado, tá? A hora que vocês quiserem, assim que eu estiver disponível, eu vou estar respondendo para vocês. Como falei em matemática 1, vou repetir aqui para vocês em matemática 2, tem um número maior de exercícios devido ao feriado, tá bom, gente? Então, um abraço, tá?